Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Ausência de Relacionamentos. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será sozinho, mas não solitário. Em segundo lugar, vamos falar sobre solidão e isolamento social, males modernos. E em terceiro lugar, vamos falar sobre redes sociais e solidão. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Sozinho, mas não solitário. Definição de solidão. Podemos definir solidão como a sensação de estarmos separados das relações sociais, no sentido de isolamento emocional, quando estamos insatisfeitos com o relacionamento com as pessoas mais íntimas, por exemplo, marido e mulher, pais e filhos, etc. Ou no isolamento social propriamente dito, quando existe uma ausência de amigos, caracterizando em ambos os casos um afastamento social. Definição de solitude. Para compreendermos a diferença entre solidão e solitude. Solitude é a opção voluntária de uma pessoa em se isolar emocional e socialmente, para buscar um autoconhecimento, visando então alcançar a paz com o transcendente e consigo mesmo, e consolidar um bem-estar espiritual, sendo esta condição diferente da solidão, que promove um estado de angústias e aflições no ser humano, por causa da ausência de relacionamentos. Passemos agora a estudar o item número 2, solidão e isolamento social, males modernos. No século XXI, apesar dos avanços tecnológicos da informação e da comunicação, que facilitam a construção de relacionamentos sociais, o individualismo predomina no âmbito da cultura social. Pois a busca pelo ter, ao invés do ser, tem extirpado os valores mais sublimes da convivência relacional. O homem vive em sociedade. Porém, o seu foco de vida é a subsistência, o sucesso material, a fama reconhecida pelos homens, esquecendo-se de bons relacionamentos, tão importantes na vida de uma pessoa, porque Deus fez o homem para que não vivesse só. E é o que nós podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Portanto, o homem é um ser social e que precisa viver em sociedade, com relacionamentos sociais inteiros. Mas existe a solidão. E qual é a causa primitiva da solidão? Deus ordenou a Adão e Eva que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, promovendo então a entrada do pecado no mundo terrestre. E devido
exatamente a esta desobediência, eles trataram de se esconder de Deus por detrás das árvores, considerando que Deus sempre buscava ter com eles uma relação pessoal. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 13 diz o seguinte: Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. O pecado no jardim do Éden inaugurou o estado de isolamento e solidão do homem. Em nossa sociedade pós-modernidade, muitas são as causas que infringem solidão, seja ela passageira ou permanente no homem. As quais nós podemos citar, por exemplo, a morte de um ente querido, as traições de amigos e pessoas em que se depositava confiança, a velhice com a respectiva aposentadoria, o desfazimento de casamento, a separação espiritual de Deus e outras causas latentes impostas pelo mundo social de hoje aos homens. Portanto, nós temos uma causa primitiva da solidão, que foi exatamente a desobediência de Adão e Eva, que ao desobedecer ao Senhor, e o Senhor ao procurar o casal, eles se esconderam, ou seja, se mantiveram em solidão, separados, isolados. Esta é a causa primitiva, o pecado. E nós temos causas, então, secundárias, que são resultados da cultura da sociedade de hoje, como nós já frisamos. Mas passemos agora a estudar quais são as consequências desta solidão no homem. A solidão em si, ela carrega em seu bojo sentimento de medo. Esta é uma das consequências da solidão, sentimento de medo. A pessoa se sente só e fica com medo. Uma sensação de abandono. A perda da dignidade social humana. A pessoa não consegue mais ter os seus relacionamentos sociais. E isto com efeitos devastadores no comportamento psicossocial da pessoa. E estes efeitos devastadores no comportamento da pessoa se enveredam pelos caminhos das drogas. Faz com que as pessoas vá para os caminhos das drogas. Para o alcoolismo. Na maioria das vezes, os solitários se deprimem, ou seja, entram em depressão. Muitos deles vão até o estágio da loucura e até mesmo praticam o suicídio, chegando à morte. A Bíblia,
Ela registra em suas sagradas páginas muitos casos de solidão de homens de Deus, pelos quais, ou pelos mais variados motivos. E são nestes exemplos que nós vamos passar a estudar agora, que nós vamos ver quais foram as posturas destes homens, como Deus agiu frente à solidão deles. E nós vamos então, a partir destes acontecimentos, ter atitudes parecidas, semelhantes a estes homens, para que não venhamos a ser massacrados, engolidos, destruídos, em caso de uma eventual solidão. Então nós vamos começar por Elias. O profeta Elias, ele foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel. E isso por ele ter matado os profetas de Baal. E devido a esta grave ameaça de Jezabel contra Elias, ele se isolou no deserto, entrou em depressão e pediu a Deus a sua própria morte. Em seguida foi para uma caverna, se colocando num estado de solidão plena. Porém, Elias não estava só. Havia o próprio Deus, a presença do próprio Deus para ampará-lo e ainda 7.000 homens tementes ao Senhor. E nós podemos ler então este acontecimento no primeiro livro de Reis, em seu capítulo de número 19, do versículo 1 ao 18, que conta toda esta história. Vamos então dar uma lida para compreendermos esta condição, este fato que ocorreu com Elias, com relação à solidão. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse:
Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Portanto, aqui está a condição de que Elias foi ameaçado por Jezabel e se isolou no deserto, teve depressão, depois foi a uma caverna a mando do Senhor e lá recebeu a notícia no Monte Horebe de que ele não estava só. Além da presença do Senhor, tinham também 7.000 homens tementes a Deus que não se dobraram a Baal. Mas qual foi o resultado desta caminhada de Elias com o Senhor? Qual foi o resultado dessa perseverança? Apesar da depressão que sofrera, das angústias e das aflições que passara, Elias sempre perseverou na sua fé, confiou em Deus e obteve a vitória de ser arrebatado em alma, corpo e espírito para o céu. E é o que nós podemos ler na segunda carta de Reis, capítulo de número 2, versículos 9 a 14, que diz o seguinte: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Porque vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E então Eliseu passou. Portanto, aqui mostrou que, apesar da depressão, das angústias, das aflições, Elias venceu todos esses males e foi arrebatado numa carruagem de fogo para o céu. O segundo personagem que nós vamos tratar é Jó. Jó estava extremamente doente. Por causa de sua doença, ele foi abandonado pelos irmãos, parentes, conhecidos, pelos seus empregados, pela esposa e pelas crianças, ficando em um recanto inóspito, totalmente isolado, em solidão, achando que Deus também o abandonara. Vamos fazer essa leitura no livro de Jó, em seu capítulo de número 19. Livro de Jó, capítulo 19, versículos de número 13 até o 21. Diz assim a palavra de Deus: Pôs longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem. Como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho.
e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicá-lo eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. O que aconteceu com Jó foi que o Senhor restaurou, apesar de todo este sofrimento com a doença, ele se sentindo isolado por todos, os seus parentes, por todos os seus amigos. No final da história de Jó, o Senhor restaurou a saúde de Jó e também restaurou seus relacionamentos sociais e deu prosperidade a Jó. É o que nós podemos ler, então, no capítulo de número 42, versículos do número 1 até o número 17. Jó seria, no caso, o último capítulo, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o tenamita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Como terceiro personagem que experimentou a solidão, nós temos Davi, o rei Davi. Davi teve em sua vida que enfrentar muitas guerras contra os inimigos. E ele clama a Deus por socorro, pois os seus inimigos eram muitos e ele estava isolado, só, abandonado até pelos próprios irmãos e perseguido implacavelmente pelo rei Saul. É o que diz o Salmo de número 69,
versículos 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Qual foi, então, a vitória, a atitude de Davi frente a todas estas perseguições? Agora, perseguições. Deus responde aos necessitados e aos que estão em solidão, tomados por angústias e aflições, como aqui era o caso de Davi. O Senhor socorreu Davi em suas aflições. E é o que nós podemos ler no Salmo 69, versículos 32 a 34, que diz: Vejam isso, os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Portanto, aqui o Senhor respondeu a Davi. Como quarto exemplo de solidão, nós temos o apóstolo Paulo, que em seu ministério foi abandonado pelos homens e se sentiu desamparado em solidão. É o que diz a segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 9 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Portanto, aqui o apóstolo Paulo se sentindo abandonado pelos homens que colaboravam com ele em seu ministério. Mas, o que aconteceu então ao apóstolo Paulo? Qual foi a vitória do apóstolo Paulo? Qual foi a atitude frente a estas situações de solidão, de abandono? O Senhor não abandonou o apóstolo Paulo e o revestiu de forças e lhe salvou de toda obra maligna. Paulo não estava só. É o que diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e foi libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém.
como quinto exemplo de abandono, ou de uma pessoa que se sentiu abandonada, nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo estava para ser preso e crucificado. E o seu coração se afligiu muito. Então ele foi orar no Getsemane e, apesar de estar em companhia dos discípulos, se sentiu abandonado por eles. Pois enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam. Vamos então fazer a leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 26, versículo 36 a 46, que diz o seguinte: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai, vamos, eis que o traidor se aproxima. Portanto, o Senhor Jesus se sentiu aqui, de uma certa forma, desamparado por esta situação dos discípulos ficarem dormindo no Getsemane enquanto ele estava a orar. Mas qual foi a vitória de Jesus? Qual foi a atitude de Jesus diante desta sensação de desamparo? A vitória de Jesus é que hoje ele contempla o fruto de seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque tirou o pecado do mundo e hoje possui muitos, milhares, milhões de discípulos fiéis que não lhe abandonam por nenhuma circunstância. E é o que nós podemos ler em Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo 53, versículo de número 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Portanto, o Senhor justificará a muitos, e terá muitos discípulos. E por último, como sexto exemplo de solidão, na Bíblia tem eu e você. Eu aqui e você aí. Neste mundo temos muitas aflições. Muitas vezes nos sentimos abandonados, sós, em vida solitária. Porém, devemos ter bom ânimo,
Sempre. É o que diz o Senhor Jesus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 16, versículo 33. João 16, 33. Diz assim a palavra do Senhor. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu e você? Qual deve ser a nossa atitude? Qual é a nossa vitória? O que é que nós temos que utilizar para vencer a solidão? Jesus já nos deu a vitória neste mundo. E temos a esperança garantida de vida eterna com o Senhor Jesus. Vamos primeiramente ler na primeira carta de João, capítulo de número 1, versículos. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículos 1 a 5, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Agora preste atenção o que é que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia no Novo Testamento, no capítulo 22, versículos 12 a 14, nós podemos ler a nossa vitória, a consolidação da nossa salvação. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. O direito à árvore da vida, leia-se aí, vida eterna. Todos nós temos que ter a certeza que Jesus jamais nos abandonará. E por isso, independente das circunstâncias, nunca seremos desamparados. Jesus estará sempre ao nosso lado. E a Bíblia registra esta condição. E comecemos por Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 31, 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Em Josué, capítulo 1, livro de Josué, em seguida, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. No Salmo de número 27,
Versículo 10 diz assim a palavra do Senhor: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. No Salmo 68, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. 68, 6. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João em seu capítulo de número 14, versículo 17 a 18, diz assim a palavra do Senhor. 14, 17 ao 18. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E, finalizando, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 28, versículos 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Item número 3 da lição: redes sociais e solidão. As redes sociais, apesar de sua grande capacidade de arregimentar muitas pessoas, conectadas em tempo e regiões geográficas diferentes, guarda a característica de que a sua relação social com o mundo está emparedada, ou seja, tem um obstáculo de uma tela que registram palavras frias, sem qualquer sentimento humano, tão necessário nas relações sociais para consolidá-las como relacionamentos reais. Nas redes sociais, muitas vezes, nos comunicamos com fantasmas, entre aspas. Pessoas que não vemos e nem ouvimos. Apenas lemos grafias que não repercutem validade, verdade e confiança, se revestindo do que chamamos de relacionamentos descartáveis, que foi tema de uma das nossas lições anteriores. Nas redes sociais, seguidores, curtidas, compartilhamentos, adicionamentos podem significar um mundo de solidão, em que muito se comunica, mas não se relaciona de forma verdadeira com lindos sentimentos humanos. Concluindo a nossa aula de hoje, é na solidão emocional ou social que nós temos a grande oportunidade de aperfeiçoar o nosso conhecimento de Deus e da sua vontade. Sempre reconhecendo que nunca estaremos em solidão, pois Deus é conosco. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.